Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Dando continuidade, aos estudos, aos conteúdos de geografia. E hoje vamos estudar o capítulo 13, certo? Página 105, a industrialização brasileira, nos governos Vargas e JK, certo? Então vamos lá. A gente começa com o processo de industrialização no Brasil, certo? Até o século XIX, o Brasil produzia somente artigos provenientes da agricultura, pecuária e extração de metais. Lembrando que isso significa que os produtos industrializados que circulavam pelo país eram importados, confirmando a situação tardia do Brasil em relação à industrialização. Quando a gente fala em tardia do Brasil em relação à industrialização, a gente fala que enquanto na Europa se desenvolvia a primeira revolução industrial, o Brasil vivia sob o regime da economia colonial. A metrópole portuguesa proibia o desenvolvimento da manufatura e da indústria, especialmente por dois motivos. Os produtos iriam concorrer com o comércio do reino e a colônia poderia se tornar independente, o que não interessava à metrópole. Por isso que o Brasil ainda estava na condição de colônia portuguesa. Bom, embora desde o início do século XX, o eixo São Paulo-Rio de Janeiro fosse responsável por mais da metade do valor da produção industrial brasileira até a década de 1930, a organização espacial das atividades econômicas era dispersa e elas progrediam de forma quase autônoma. Então, a região sudeste, onde se desenvolvia o ciclo do café no século XIX, quase não interferia nas atividades econômicas desenvolvidas no norte, as drogas do sertão, as plantas medicinais, ou no sul, como a carne e o tecido. E pequenos agroindústrias de origem familiar nem sofreria essa interferência delas. E as indústrias de bens de consumo, a maioria ligada aos setores alimentício e tecido, escoava a maior parte de sua produção apenas em escala regional. Somente um pequeno volume, era destinado a outras regiões do país, consideradas até então arquipélagos econômicos regionais. Bom, o arquipélago econômico, ele era um conjunto de espaços geográficos não determinados, que são independentes do país e normalmente são polos industriais, certo? Que fabricam e exportam para o exterior, sem ter nenhuma relação nacional. A falta de integração interna dos mercados regionais caracterizou o Brasil como economia arquipélago, certo? A crise de 1929. A crise de 1929 foi a queda da Bolsa de Valores em Nova York, certo? Nos Estados Unidos, que afetou também o Brasil. Então, afetou o Brasil no sentido com a crise do café, certo? Que deu início da industrialização, comandada pelo Sudeste. Esse quadro se alterou, A oligarquia agrária do setor cafeeiro deslocou investimentos para o setor industrial, implantando principalmente em São Paulo, fábricas modernas para os padrões da época. O governo federal, presidido por Getúlio Vargas, promoveu a instalação de um sistema de transporte que integrava, certo, os arquipélagos econômicos regionais. Houve uma invasão de produtos industriais do Sudeste nas demais regiões do país, o que levou várias pequenas indústrias, principalmente nordestinas, à falência. Assim, com a crise do café, o centro econômico mais dinâmico do país, e o eixo de São Paulo, Rio de Janeiro, foi incluído no processo de integração de mercadorias regionais, certo? Então, além de terem iniciado no Sudeste as atividades industriais, concentraram-se nessa região devido a dois fatores, certo? O primeiro foi a complementaridade industrial, as indústrias de autopeças buscavam se localizar próximos às automobilísticas, enquanto que as petroquímicas era próximo às refinarias, certo? E o outro exemplo seria a concentração de investimentos públicos no setor de infraestrutura industrial. O governo gastaria menos, concentrando investimentos em determinada região,
em vez de espalhá-los pelo território nacional, sobretudo no início do processo de industrialização, quando os recursos eram mais escassos. Essa concentração, né, ela perdurou até o início da década de 1980, né, quando foram inauguradas as primeiras hidrelétricas na região norte e nordeste, quando o governo passou, né, a atender ao menos, né, parte da necessidade de infraestrutura das regiões historicamente marginalizadas, que começou a dispersão do parque industrial pelo território, não apenas em escala nacional, mas também regional. Então, mesmo no estado de São Paulo, né, que é o mais equipado do país, né, quanto à sua infraestrutura de energia e de transportes, historicamente houve a maior concentração de indústria na região metropolitana, certo? Atualmente, segundo uma tendência, né, já verificada nos países desenvolvidos, ocorre o deslocamento das indústrias em relação às cidades médias, no interior, né, já que apresentam índices de crescimento econômico superiores, né, aos da Grande São Paulo. A crise do café e o início da industrialização brasileira no governo Getúlio Vargas. Ainda que tenha passado por importantes períodos, né, de crescimento, a industrialização brasileira sofreu seu maior impulso, né, como falei anteriormente, em 1929, com a crise econômica mundial, né, decorrente à quebra da Bolsa de Valores em Nova York. Embora na região sudeste, né, a crise tenha refletido de forma negativa também na produção do café. Então, com a crise de 1929, reduziu, né, bastante o volume, né, da exportação do café e houve a diversificação da produção agrícola e, consequentemente, teve o fim, né, ao último ciclo monocultor da exportação, embora a agricultura ainda continuasse, né, responsável pela maior parte das exportações brasileiras até a década de 1970. Bom, a partir de então, as atividades industriais, né, passaram a apresentar índices de crescimento superiores, né, ao das atividades agrícolas. Os barões, né, do café, que residiam nos centros urbanos, sobretudo na cidade de São Paulo, eram detentores, né, de enormes quantidades de capital, agora disponível para investimento nas indústrias. Então, a associação de alguns fatores, né, serviu como base do processo de industrialização, que se desenvolveu inicialmente em São Paulo. E os fatores foram os seguintes: a concentração da elite, né, cafeeira nos centros urbanos do Sudeste, mais especificamente no interior de São Paulo, a infraestrutura, né, para o escoamento da produção, aproveitando as ferrovias que foram construídas para escoar a produção cafeeira, e a grande disponibilidade da mão de obra imigrante liberada dos cafezais, onde já residiam, né, nas cidades, formando um grande mercado consumidor. Getúlio Vargas, né, o governo de Getúlio Vargas, né, que foi o presidente do Brasil desde 1930, primeiro mandato, né, a 1945, e o segundo mandato que foi em 1951, né, a 1954, governou com uma acentuada intervenção estatal, né, nas indústrias, principalmente em relação ao investimento nos setores de bens de produção, né, como as indústrias de base, a Companhia Siderúrgica Nacional, a petroquímica, né, como a Petrobras, e a antiga, né, Companhia do Vale do Rio Doce, certo? Substituição da importação. Bom, a política industrial, né, comandada pelo governo federal, ficou conhecida como substituição de importações, já que devido à crise econômica, né, mundial, havia dificuldade de comprar produtos, né, industrializados de outros países, principalmente dos Estados Unidos, né? O governo brasileiro precisou produzir, né, internamente algumas dessas mercadorias. Então, embora a expressão substituição de importações possa ser utilizada desde que a primeira fábrica foi instalada, né, no país, foi no governo Vargas que se iniciou a adoção de medidas, né, fiscais que caracterizaram, né, uma política industrial voltada para a produção interna de mercadorias até então importadas, certo?
Governo Juscelino Kubitschek, 1956 a 1961. Nesse período, houve um grande crescimento econômico em consequência da implantação do Plano de Metas, certo? Esse Plano de Metas tratava-se de um amplo programa de desenvolvimento que previa maciços investimentos estatais em diversos setores da economia, agricultura, saúde, educação, energia, transporte, mineração e construção civil, para tornar o Brasil atraente aos investimentos estrangeiros. Então, fundamentado em uma lógica desenvolvimentista, o governo pretendia fazer o país crescer 50 anos em 5, certo? Foi nessa época também que a capital federal se transferiu do litoral para o interior, com a construção de Brasília, inaugurada em 1960. Nessa execução desse plano, a maior parte dos investimentos era destinada aos setores de energia e de transporte, permitindo assim melhorias nas instalações aeroviárias e o aumento da produção da hidroeletricidade, certo? E do carvão mineral, bem como o número de rodovias pavimentadas. Paralelamente, os investimentos do Estado em infraestrutura, houve uma expressiva entrada de capital estrangeiro, responsável pelo crescimento da produção de bens e de consumo duráveis, envolvendo indústrias como a automobilística, a química farmacêutica e a de eletrodoméstico, certo? Então, ao longo do governo JK, ele consolidou o chamado tripé da produção industrial, certo? Que era desenvolvido em indústria de bens de consumo não duráveis, como um amplo investimento em capital privado nacional, a indústria de bens de produção, que contou com investimento estatal, e a indústria de bens de consumo duráveis, com a forte participação de capital estrangeiro. Então, a implantação do plano de metas aumentou significativamente a dívida externa devido aos empréstimos feitos, principalmente com os Estados Unidos. Para melhorar a infraestrutura de transporte do Brasil, JK investiu em rodovias, certo? E estimulou esse processo com a intenção de atrair as montadoras de veículo e de formar uma cadeia produtiva em torno do transporte rodoviário. E para finalizar, a chegada das indústrias automobilísticas no Brasil. Durante o governo de Juscelino, JK, a industrialização se acelerou, principalmente com a chegada das indústrias automobilísticas, a Volkswagen, que foi a primeira a inaugurar uma fábrica no país. O projeto de construir uma filial no Brasil não se limitava somente à montagem de veículos, mas pretendia transformar o país em uma base de exportação para toda a América do Sul, certo? Então, o primeiro Fusca, que foi um automóvel muito popular, ele foi lançado 2 anos depois e rapidamente tornou um grande sucesso, com a venda de cerca de 8.000 unidades. A inauguração oficial da fábrica ocorreria somente em 18 de novembro de 1959, quando JK circulou a bordo de um Fusca conversível, acompanhado pelo governador de São Paulo, à época Carvalho Pinto, e pelos presidentes da Volkswagen, da Alemanha e do Brasil. A imagem dos quatro dentro do Fusca conversível se tornou uma das fotos mais marcantes na história da montadora. Certo, gente? Bom, esse foi o conteúdo de hoje, certo? Façam a leitura e em seguida respondam os exercícios. Beijos e até a próxima aula.